E a gente segue com o nosso T-News, hoje, quarta-feira, recebendo o criador da reprogramação biológica, e também terapeuta Maurício Valente, com o tema O que fazer para que os traumas e conflitos familiares não perpetuem na vida dos nossos filhos. Maurício, é verdade que os conflitos familiares, traumas que temos ao longo da vida podem ser passados de geração para geração? Bom dia. Bom dia, Carla. Prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes da T e amigos aí das mídias sociais. Sara tá mandando bom dia aqui, viu, Carla? Bom dia, Sara. Bom dia, amor. Bom dia a todos aí. Sim, é verdade, Carla. E na verdade, o que a gente entende, né? Eu não gosto de falar na verdade, porque parece que a gente é dono da verdade. Não, assim, o que a gente estuda é possível sim as crianças carregarem pelos pais, tá? Os traumas dos pais. Normalmente, quando isso acontece, Carla, quando os pais não assumem o que é deles, tá? Mas antes, vamos começar explicando um pouquinho. Que história é essa, Maurício, de criança carregar pelos pais, né? Carregar nossos traumas. Assim, ó, como existe uma parte do nosso encéfalo, né? Que é inconsciente, aliás, é a maior parte, nós temos cerca de 90% de inconsciência. As crianças são muito leais aos seus pais, porque receberam a vida deles. Então, é normal uma criança querer salvar o seu pai quando percebe que alguma coisa está mal resolvida. Por exemplo, uma mãe que tem um casamento extremamente sofrido, às vezes apanha do marido, muitas vezes é traída constantemente, essa mãe vive triste. E essa criança, seja homem, menino ou menina, começa a crescer vendo essa mãe dessa forma. Esse sofrimento. Então a criança ela tem um senso inconsciente de mamãe, eu carrego por você. Isso é uma ação que não é a criança que escolhe. Isso é dentro do inconsciente dela e isso acaba acontecendo. Ou um pai doente, por exemplo, que, sei lá, se acidentou de moto e vive reclamando, carregando aquela perna que foi fraturada e que está praticamente disfuncional aquela perna, a criança vê aquilo, né? Ou problemas desse pai com o seu próprio pai, reclamando do pai, do avô do menino. Então, assim, tudo aquilo que eu como adulto, como pai, e a minha esposa como mãe, o que a gente não pega para nós, e o que a gente não caminha para a resolução, a criança ela vai carregar isso. Por isso que um dos grandes segredos para que você não transporte as cargas sobre teu filho, né? Não faça com que isso perpetue, é você ser adulto para resolver os seus conflitos, olhar. Então, se esse casamento está ruim, vamos olhar? Vamos olhar para ver o que está acontecendo? Vamos tentar entender a tua parte, a minha parte? Se eu estou muito sofrida, eu tenho que olhar de onde vem esse sofrimento, né? E aí sim, a tendência de eu liberar as crianças passa a ser muito maior, porque eu assumi a minha responsabilidade. Aí aquilo que passar, imagina, cara, passou eu não sou perfeito, né? Então, às vezes eu posso, mesmo com essa consciência, em algum momento falhar. Eu posso estar reprogramando meu filho noturnamente, tá? Para que ele deixe comigo o que é meu. Isso funciona muito bem também. Mas só que também, às vezes, é identificado como uma forma de proteção, ou não? Proteção? Da criança. Assim, ela carrega, não de carregar os traumas, enfim, mas a criança vê a mãe sofrendo, ela quer proteger a mãe. Isso, é salvar. É a proteção, é o salvar, exatamente isso. A criança inconscientemente ela acha que ela pode fazer isso. Mas aí ela viola a segunda ordem do amor, que é a hierarquia. Sim. Ou seja, quem é maior, quem deu a vida é grande, quem recebeu a vida é pequeno. Quando um pequeno tenta salvar um grande, o estrago é grande, cara. E aí essa criança pode ter uma série de fatores. Um exemplo é, por exemplo, essa criança que ficou muito menino, que ficou muito atrelado à mãe, tentando salvar a mãe. Quando ele se torna adulto, carregando isso, ele boicota todos os relacionamentos dele para voltar para a mãe e poder continuar salvando a mãe inconscientemente. Então são muitos, eu estou dando um exemplo, são muitas as repercussões que um adulto pode ter que trouxe de criança, né? Vamos falar isso assim. Isso, e para quem já é pai, já é mãe, ou sonha em ser, para preparar os filhos, como que se prepara para que isso não aconteça, Maurício? Você sabe que eu tinha um sonho, um dia eu falava nos meus cursos que eu tinha um sonho de montar uma escola da família, né? Esse projeto, quem sabe um dia, né? Essa escola da família teria esse objetivo, preparar o casal antes da chegada do filho. E o que é preparar um casal?
traz consciência para ele das dinâmicas, dos comportamentos disfuncionais. Se você pegar um casal, né, colocar ele sentadinho assim e perguntar assim pro homem, quais são os comportamentos que você considera disfuncional? Disfuncional. Aí, e para a mulher também. Aí vai vir, eu bebo demais, eu sou muito estúpido, a mulher, eu sou muito controladora. Então, Sim. por que isso? Então, existem sempre componentes além do aparente atrás disso. Então, olhar para esse casal, permitir que esse casal se cure, que esse casal tome a consciência, isso faz com que esse casal esse casal se adultalize, porque às vezes a gente vai para uma relação quase sempre muito infantil ainda. Por isso briguinhas, disputas de poder, tal, dentro da relação. Então, quando um casal é preparado, é trazida a consciência, o casal se expande, o casal faz novos combinados, o casal treina isso, cria novos hábitos, e ele vai para uma relação, a chegada do filho é muito mais leve, porque esse casal já olhou. Né? O filho é assim, ele vai carregar aquilo que não foi curado no sistema. Então, por isso que a gente tem que estar adulto e responsáveis como pai e mãe para que eu libere o meu filho e ele não precise carregar de novo. Senão ele vai carregar, mas isso é praga? Não tem nada a ver como praga. É uma chance de arrumar o processo. Por exemplo, se o meu pai, é um exemplo rápido, Carla, se o meu pai nunca aceitou o pai dele, mas isso não pode acontecer, porque a vida veio do meu bisavô, né, do meu avô. Então, aí, meu pai, eu também não aceito meu pai. Olha só, essa carga vai passando de filhos que não aceitam o pai. Não foi curado? Quando eu tiver um filho, meu filho também não vai me aceitar. Isso vai continuar. Até que alguém pare, olhe e assuma a responsabilidade. Pare de achar que o mundo acontece à toa, nas coincidências. Não, a gente precisa entender que existem causas além do aparente, existem mecanismos emaranhados familiares. Então a gente tem que estar muito atento a isso aí, cara. Então, caso a gente perceba realmente essa repetição, tá passando de pai para filho, de mãe para filha, por parte dos nossos filhos, é possível então ajudá-los? Como que a gente pode fazer isso? É possível. Você pode começar fazendo isso sozinho, procurando bons livros, já vai fazer você entender muita coisa. Tem um livro que eu indico para vocês, para esse momento, para esse tipo de entrevista, que é Onde Estão as Moedas, do João Garriga. Você que está aí, leia esse livro, ele é fino, ele é pequeno, já vai te dar uma luz. Você que nunca viu esse tipo de assunto, você vai achar maravilhoso, né? E tem mais leituras profundas ou até procurar ajuda de um profissional. Por exemplo, um reprogramador biológico, ele ajuda nesse processo de você olhar para esses emaranhados, se curar dessas dores e com certeza liberar os filhos, porque o filho não precisa mais carregar, porque meu pai e minha mamãe foi responsável e se curou, pegou o que é deles, senão o filho vai pegar o que é seu. E aí é um pepino, né, cara? Mas uma coisa que é muito difícil hoje em dia, a pessoa reconhecer e aceitar que ela tem esses traumas, que ela tem essas dificuldades, esses bloqueios também, né, Maurício? Sabe por quê, Carla, você está certa? Porque reconhecer e aceitar é para adulto. Sim. Certo? É para homem, é para mulher adulto, né? Como nós estamos muito infantilizados, a tendência das pessoas é olhar para o nariz dos outros, a culpa que é do outro, o que o outro fez. E criança não assume responsabilidade. Criança não assume. Então, você que está aí ouvindo, você que está casada com o marido, que não assume seus erros, você que é mulher, que não assume os seus erros, isso é uma condição muito infantil. Então, para dar esse passo, você tem que dar adulto. E criança adulta vai sobrecarregar sobre uma criança. Porque se eu tenho um pai adulto, aí a gente diz assim, ó, são crianças cuidando de crianças. E aí é complicado, né? Criança não cuida de criança. É verdade. Agora, 8h05. Maurício, onde eu te encontro para poder falar mais sobre esse assunto, para poder entender também os meus traumas? Que legal. Fazer uma reprogramação. Olha só, no nosso Instagram, né, a gente... Todas as minhas mídias sociais é Maurício Valente Oficial. Maurício Valente Oficial, tá? E hoje eu convido vocês, hein, Carlinha? Tem uma live hoje à noite, extraordinária. Eu normalmente não faço live na quarta-feira. Hoje às 20 horas
eu vou apresentar talvez o maior projeto da minha vida. Vou deixar vocês curiosos, tá? Também já tô curiosa. Hoje, às 20 horas, eu convido você a estar comigo, tá bom? Aqui pelo Instagram. Perfeito, então. Maurício, uma ótima semana para você. Obrigado, Boa Carla. sorte no seu novo projeto. Obrigado, Carla. Bom trabalho. Obrigada. 8h06 agora, já abraçando também o pessoal das redes sociais que acompanha, né, simultaneamente. Ele está ao vivo aqui na rádio, mas também está falando com o pessoal nas redes sociais. Se você quer também conferir, é só seguir Maurício Valente Oficial. Certo? Perfeito, Carla. Obrigado.